falar para vocês, que vocês podem até achar muito engraçado. Hoje em dia, quando eu olho para trás, é engraçado, mas na hora foi agoniante. Como que eu cheguei com aquele embrulhinho, saindo da maternidade, com aquele sapatinho de pelica. Eu estava com cesárea, porque, claro, Natália, levada desde a barriga, né? Se enrolou toda, entendeu? E aí, sim, né? Se enrolou toda no cordão umbilical, ficou atravessada. E a minha doutora, que estava sempre falando comigo, a beleza que era um parto normal, acabou tendo que me convencer que eu tinha que fazer uma cesárea. E eu fiz a cesárea, porque a bebê estava, né, atravessada. E chegar com esse bebê. Porque enquanto tá na maternidade, tudo bem. Tem enfermeira, tem tudo, tá ali e tal, o leite desce, pererê, você dá. E aí nós chegamos em casa com aquele bebê. Aí imagine, eu que participava de parte política, partido político, que só olhava a criança como aquela grande criança, entendeu? Que o Unicef ajuda, que o Médicos Sem Fronteira ajuda, aquelas crianças do Norte e Nordeste, que por causa da seca, talvez não fosse nem crescer, né? Não fosse nem atingir a idade mais madura e tal. Aí eu estou com um bebê, toda embrulhadinha numa mantinha, acho que era amarela ou branca na época. O que fazer com esse bebê? Pois é, gente, foi difícil, foi difícil. Aí eu e o pai dela resolvemos, nós dois, que nós íamos cuidar daquele bebê, daquele embrulhinho, e a gente que ia cuidar, não íamos pedir ajuda a pai, a mãe, a tia, a avó, a ninguém. E aí nós criamos aquele bebê. Agora, vou te falar, hein? O iniciozinho você fica, um bebê na mão, que chora e dorme, chora e dorme. A Natália nem chorava tanto, tá? Mas ela reclamava, ela arranhetava. E eu não entendo, gente, o que é língua de bebê? Quem ensina? Uma coisa eu vou falar pra vocês, não existe colégio para ser mãe. Porque se existisse, eu iria ser a primeira a me matricular, né? Bom, primeira depois de milhares, né? Mas aquele bebê que ficava choramingando, como que a gente ia tratar? E claro, pais e filhos. Revistas Pais e Filhos, livros dos médicos todos que entendem tudo e tal, e escutar a minha obstetra falar. Tudo que todos esses médicos escreveram não vale grandes coisas não, tá? É só a parte técnica, porque tem a parte do sentimento. E aí nós decidimos, entendeu? Eu e Eugênio, que é meu xará, que nós íamos cuidar daquele embrulhinho. E graças a Deus, eu estava preparada para muita coisa, tá, gente? Eu estava preparada para bebê que troca o dia pela noite. Eu estava preparada para bebê que viesse com alguma, sabe, uma formação, alguma coisa assim, mas não veio. A Natália, para não dizer que ela não veio, ela veio com bronquite. E eu dei graças a Deus que eu parei de fumar em toda a gravidez dela, parei de fumar, entendeu? 2 anos depois, enquanto eu estava amamentando, eu não fumei. Então, o que acontece? Que é outra coisa, né, que a gente pede, né, que a grávida, né, não fume e tal, evite um pouco, porque depois, se a criança nasce como a minha nasceu, com bronquite, eu poderia ficar com remorso. Eu só não fiquei com remorso porque eu tive certeza que não foi porque eu estava fumando, porque eu tinha parado, tá? E a Natália veio uma criança com bronquite, então ela veio com essa questão de saúde dela. E nós tínhamos que cuidar. Gente, ai, aquele cocôzinho da criança, o xixi, a madrugada, acordar, dar de mamar, voltar, entendeu? E vou falar para vocês, olhando para trás, essa é a fase mais tranquila. Mais tranquila. Por quê? Porque aquela é a época em que o bebê é seu. É seu. Ele tá no berço, ele não sabe se virar, ele não sabe sentar, até, entendeu, enfrentar o primeiro grande desafio, que é escalar o sofá. É o primeiro grande desafio do ser humano, né? O primeiro grande desafio do ser humano é sair do berço. Tá crítico, o bebê tá lá no berço, quando você olhar, o bebê já está na sala. Segundo desafio do bebê, escalar o sofá. Olha, depois desses 2 desafios, aí vem a parte cansativa, aí vem. É cuidar, é olhar, é ter 1000 olhos, porque o bebê, ele parece um polvo,
tá? Ele parece um polvo. Ele parece que tem muitas mãos e muitas pernas. E ele tem uma capacidade de enfiar o dedo na tomada, no ventilador, entendeu? Ele tem a capacidade, se estiver na cozinha, de virar um caldeirão na cabeça dele. E sabe quem é o culpado? Não tenham dúvidas. Não se iluda. Será você. Muitas vezes não culpam nem o pai, culpam a mãe. Cadê aquela mãe? Tanto é que quando a minha filha ficou adolescente, eu falava, entendeu? Todo mundo vai dizer pra você o seguinte: cadê sua mãe? Não educou, não? E eu vou falar: eduquei sim, é que quando ela sai, ela deixa dentro da gaveta. Aí, voltando, né, voltando pro bebê, entendeu? Então, nós decidimos, vamos cuidar de Natália, bebê, desde pequenininha. E ficou. Desde bebezinho, entendeu? Saindo do berço, escalando o sofá, entendeu? Até a creche dela, nós resolvemos que nós íamos cuidar. Mas como eu trabalhava fora, eu tive que depois, quando a minha filha já estava, né, já engateando, já quase andando, aí eu tive que começar a chamar. Uma das pessoas foi, inclusive, a minha amiga, né, que na conversa acabou pedindo para eu não abortar minha filha se eu tivesse um sinal divino, né? Ela ficou e depois, com 2 anos, a Natália entrou para a creche, porque como a gente trabalha, né, trabalhava fora, eu tinha decidido que ela ia ficar com 2 anos na creche, quando ela já soubesse andar, soubesse falar, soubesse se defender, pelo menos falando para mim quando ela chegasse em casa o que aconteceu na creche. Mas graças a Deus ela se deu muito bem na creche, apesar de ter sido um bebê muito bichão. Mas a Natália, ela dormia, gente, ela dormia a noite toda. 8 horas, 9 horas da noite ela já estava dormindo. E eu inclusive falava para todo mundo: não me ligue, não bata na minha porta até antes da minha filha dormir. Enquanto a minha filha não estiver dormindo, eu não atendia ninguém, gente. Porque, como eu falei para vocês, a partir do momento que eu decidi que eu não ia abortar, eu fiz um trato, entendeu? Eu fiz um trato com Deus, que eu ia fazer o possível e o impossível para trazer uma cidadã para o mundo, uma cidadã de valores, uma cidadã que saiba se respeitar e saiba respeitar o próximo. Tá? E eu procurei fazer muito isso. E aí a gente vai falando mais sobre esses desafios, entendeu? De quando a Natália, depois de 2 anos, chegava da creche, que ela chegava, tirava todos os meus livros da estante. Todo dia minha filha chegava da creche, corria para a estante, jogava tudo no chão. Até um belo dia que ela correu, parou, frente à estante, e falou: mãe, não pode, né, mamãe? Esses livros aqui são seus, os meus são seus. A partir dali eu descobri uma coisa: o meu tratamento, a minha convivência com a minha filha sempre seria através do diálogo, meu e dela. Nunca, nunca através de pancada, de surra, de constranger a minha filha diante de amigos. Não, nunca seria dessa forma, nunca. No dia que a minha filha, aos 2 aninhos de idade, 2 anos e meio mais ou menos, parou e ela descobriu ali que aqueles livros eram meus e não os dela, ali eu sabia como que eu ia tratar a minha filha, como que eu ia educá-la, tá bom? Ah, gente, se estiver gostando, se inscreve, dá like, comenta alguma coisa, tá bom? Um beijo.